Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pela participação, Grazi, com todo respeito, adorei a Imagina. introdução, fiquei Ah, feliz em ver a emoção que você falou sobre esse assunto. que é muito Primeiramente, importante, é um assunto bem diferente, assim, é algo de verdade muito, muito interessante aqui. certíssimo. Antes de começar, queria parabenizar também a Jéssica, que acabou de fazer uma apresentação sensacional. Eu estava aqui no back assistindo e acompanhando, então muito bacana. Nota 1000 para ela também. A Zuleika falou, né, sobre a turma que acompanha, né, o fã-clube. Acho que faço parte agora desse fã-clube também, se me permitirem. Com Bom, certeza. vou começar a palestra. Começando então com a minha audiodescrição. Sou um homem de 1,78 m de altura, pele da cor branca, cabelo escuro e ondulado, olhos castanhos, e a minha idade é 32 anos, mas praticamente 25. Vejam que a minha autoestima está em dia, né? Minha psicóloga agradece muito. Bom, essa é uma forma bem dinâmica e brincalhona de começar. Pessoal, antes de começar a apresentar essa palestra, apresentar o PowerPoint, esqueci de dizer, estou com o crachá da TDC aqui comigo, cordão da TDC e a blusa, então estou praticamente, devidamente, na verdade, devidamente uniformizado. Algumas pessoas, quando eu trago esse assunto, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: peraí, Igor, o que é design universal? Porque você vai falar do design universal relacionado aos jogos. Então, antes de você falar sobre o design universal nos jogos, você pode me dar uma dica sobre o que é o design universal? E é assim que eu vou começar a palestra com vocês hoje, porque foi esse bate-papo que eu tive hoje de manhã com a minha mãe ao telefone, falando sobre esta palestra em específico, e ela adorou o tema, defendi com muito amor e carinho pelo telefone, né, porque com a mãe, pelo menos, né, falo pela minha parte, eu tenho um carinho muito grande, então a gente acaba falando um pouco a mais relacionada a tudo que a gente faz, o trabalho, a vida, a comida que eu nunca acerto, ou o arroz ele sai todo grudado no fundo da panela, ou então ele sai aquele arroz muito fofo, muito mole, ou seja, eu erro o arroz sempre. Gente, o design universal. Bom, o design universal ele vem a ser uma ferramenta própria para ser utilizada com um maior acesso, com maior frequência de que você veja onde todos possam utilizar aquele meio. Já estou apontando para os videogames. Como, por exemplo, será que esse controle que você tem do PlayStation 5, do Nintendo Switch, enfim, desse videogame que você usa, será que realmente ele precisa ser assim? Ele não pode ser adaptado? Será que o botão de cada parte do joystick ele tem que realmente ser esse comando? Será que a gente não pode dar uma assistência maior no jogo? Vou dar alguns exemplos aqui, que é o que eu trabalho. Uma automira, você trabalhar então com opções visuais, né? Eu estava falando sobre assistência, passo agora para opções visuais, de você melhorar então um contraste, uma lente de aumento, um ajuste para daltônicos. Percebam que eu estou trazendo conceitos que pairam pelo design universal e estou trazendo todos eles para o mundo dos jogos para vocês verem como isso sim é possível. Primeira pausa, então, se vocês forem procurar por essa temática design universal na indústria dos jogos ou design universal dos jogos, mais específico dos jogos eletrônicos ou dos jogos digitais, vocês vão ver que é um assunto ainda muito novo. Eu diria até que é um assunto que ainda está engatinhando, porque as pessoas só se deparam, infelizmente,
da necessidade de um design universal quando elas passam por algum problema, por alguma situação e percebem que não existe. Ou seja, boa parte dos jogadores, estou falando do campo dos jogos eletrônicos, boa parte dos jogadores, eles só percebem a necessidade do design universal através da necessidade partindo deles, porque até aquele momento eles nem pensam nisso. Então, isso é um problema muito grande, e eu estou sempre dentro das escolas, dentro das universidades, passando essa campanha de conscientização, que não é para você tomar a iniciativa quando o problema parte do seu corpo, da sua situação, não. Pelo próximo, né? Já dizia, amor ao próximo, então isso inclui também você criar um design universal para o próximo, não só porque você está precisando. Pense sempre no próximo. E os jogos eletrônicos, eles têm aqueles momentos de movimento muito rápido, seja de carro, seja tiro, corrida, não importa o que for. Então, a gente já tem uma ferramenta, né? Desculpe, tem um mosquito passando aqui. Já existe uma ferramenta que em inglês se chama Motion Sickness, tradução, enjoo por movimento. Podemos também anexar ao mundo dos jogos o text-to-speech, né? O volume de áudio, a navegação, enfim, as legendas, que pouquíssimos jogos estão aderindo à legenda, audiodescrição, enfim, isso tudo, vejam como é que já existe a ferramenta. Olha que coisa mais surreal ainda, a ferramenta ela já existe, nem sempre partiu pelo mundo dos jogos, mas por algum outro momento, esse design universal viu a necessidade, percebeu e criou. Porém, aos poucos, essas ferramentas, estamos falando aqui no dia 5 de dezembro de 2023, e talvez profissionalmente e sendo reconhecido num mercado internacional, gente, talvez 5 anos que eu vejo assim, há 5 anos que eu vejo cada vez mais o design universal nos jogos aparecendo. E a gente está no século XXI, tecnologia sendo atualizada e em constante evolução. A cada 6 meses você tem uma feira internacional demonstrando toda essa evolução. Claro que também não posso deixar de lado o meu lado como desenvolvedor. Um pequeno problema, não é problema, perdão, retiro essa palavra, é apenas difícil por não estarmos habituados ainda a lidar com esse design universal. Alguns desenvolvedores, eles acabam enfrentando um desafio em auxiliar os jogadores a encontrarem essas configurações que venham a ser mais específicas, mais precisas, né, para essas necessidades. Então, resumindo, no campo do design universal para jogos, eu vejo sendo 3 pilares que precisamos sustentar. Pilar número 1 seria, obviamente, a visão, o pilar de número 2 seria a audição, e o terceiro pilar seria, então, a habilidades motoras. Por isso, tudo a gente consegue resumir praticamente esses 3 pilares somente num desenvolvimento e acessibilidade dentro do joystick, o controle do videogame. Agora que eu fiz essa breve introdução sobre o design, né, universal, porque ele passa aí por alguns pilares, né? Aí a gente sai do design de jogos, que eu estou falando para vocês que deveriam ser pelo menos esses 3 que eu acabei de falar, né? Motor, visão e audição. Eu diria que o design universal ele passa já por outros 7 pilares. Os 7 pilares ele vem a ser o uso equitativo, né? O jogo ele deve ser seguro e atraente para todos. E quando eu falo para todos, é para todos mesmo. Você não pode criar, quer dizer, você pode, tem gente que cria, infelizmente, mas você não deveria criar um jogo
exclusivamente para um público-alvo, desconsiderando, excluindo, largando de lado, vou falar todas essas palavras para deixar bem marcado, independente das características dos próximos. Porque, veja bem, vocês querem uma coisa mais simples para atrair a atenção de vocês mais ainda? Gente, o jogo Uno, o carteado Uno, ok? Para quem nunca ouviu falar ou nunca viu, Uno é um jogo de cartas onde você pode colocar a carta na mesa se for de acordo com a numeração ou de acordo com a cor. Opa, daltônico. Então a gente pode criar um Uno específico para quem é daltônico, né? O tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aí eu pergunto para vocês já viram algum Uno específico, Uno, incluso, adaptado para quem é daltônico? Vocês já viram isso? Vocês já viram algum Uno onde no canto direito da carta tem escrito a função daquela carta em braille, talvez? Pois é. Então veja que a inclusão do design universal nos jogos, ela parte muito antes de chegar no mundo digital, no mundo analógico, onde alguns vocês não veem, por exemplo, a Mattel lançando em sequência. Eu acho isso um absurdo da minha parte como desenvolvedor de jogos. Desculpe, Mattel, se você está me ouvindo, mas isso é um desabafo de quem trabalha com produção de jogos. Vocês fazerem lançamentos como se fosse comemoração de um Uno em Braille, e você vê que vai comprar em uma plataforma, né, como o Mercado Livre, por exemplo, e o preço do Uno em Braille está acima de R$ 200. Gente, o preço de um Uno hoje em dia é para menos de 30. Então, olha a diferença. Por que não, então, fazer diferente? Por que todo Uno agora a gente não coloca em Braille? Para você que não usa essa ferramenta, tanto faz como tanto fez, entre aspas, porque você ainda acaba aprendendo Braille. Olha como é que isso é bacana, gente. Vocês acabam aprendendo outras coisas com a inclusão do design universal. Então, às vezes, a necessidade da inclusão do design universal, ela parte muito antes do mundo digital. Ela não tem um campo de atuação tão grande já no campo analógico. E aí a gente pode partir para outros jogos, War, Detetive, deixa eu ver mais qual que vem à cabeça, Pega Vareta. Outro exemplo que a gente pode citar aqui também muito legal, que poderia ter a inclusão, é o Jenga. Jenga, Jenga, é um jogo onde você cria uma torre toda composta por pedaços pequenos de madeira e você vai removendo essas peças. Cada personagem, né, cada jogador tem acesso à remoção de uma peça por rodada. E eu para vocês, e se tivesse alguma coisa ali em braille também, ou em alto relevo, pintar em outras cores, ou então perguntas em torno dessas peças, você só pode tirar a peça se você conseguir responder. Um Uno com questões matemáticas. Percebam que o design universal, ele não só permite com que todos joguem, mas faz um abrir, né? Você sair da caixinha e ver outros momentos. É aquele momento em que eu chego para o meu aluno em sala de aula, eu falo assim, você lembra, você já soltou peão? É da sua época? Não, professor, nunca soltei peão, nem sei o que é isso. Mas eu aposto que você já ouviu falar em Beyblade. Aí o aluno se entrega, ele começa a rir e fala, claro, professor, até comprava o brinquedo. Eu falei assim, então, Beyblade, que é um anime, né, passa a ser também um peão mais atualizado. E eu pergunto para ele, olha, praticamente todos os jogos analógicos que vocês têm no seu campo de visão, eles podem se tornar jogos digitais e eles podem se tornar jogos digitais ou jogos analógicos modificados, incluindo esse campo do design universal.
Então, você tem um campo, gente, alunos e alunos, professores, desenvolvedores que estão aqui conosco, não se preocupem com o criar o novo. Eu peço que vocês deem uma pausa no filme de vocês e vejam outra coisa. Por que não refazer, recriar aquilo que já foi feito? Então, bato de novo nesse assunto. Por que não remodelar o Uno? Ao invés de ter um tipo de Uno apenas em Braille, por que não fazer com que, a partir de hoje, 5/12/2023, todos eles sejam? Faça a ser obrigatório. Por que não? Vejam, olhem para trás e eu começo a pensar, vocês já viram banco imobiliário em Braille, onde as cédulas são em alto relevo, o campo ele possui as suas descrições em Braille, ou eu vou um pouquinho antes ainda, que eu trabalho... Deixa eu colocar a apresentação para poder fazer a minha apresentação. Desculpe-me, mas veja, isso é mal de professor. Eu acabo me empolgando porque eu luto muito sobre este assunto, sobre este trabalho. Eu acho que já deu para perceber. Bom, foi até bom que eu parei um pouquinho para respirar, senão eu me empolgo, eu parto direto. Está aí a primeira página do PowerPoint. É um joystick na cor cinza, com botões coloridos. E logo ao lado direito possui o título, A Importância do Design Universal no Desenvolvimento de Jogos Acessíveis. E embaixo, TDC Future, Trilha Acessibilidade. Falei, defendi, já critiquei algumas empresas. Eu peço, empresas, por favor, não me processem. Isso é apenas uma forma de abrir os olhos de vocês e ver que o mundo ele não é restrito a um único tipo de jogador. Todos podem ser jogador, basta você transformar com que esse jogo fique acessível para tudo e para todos. Mas quem sou eu? Não tinha me apresentado ainda. Prazer em conhecê-los. Eu sou Igor Arnaldo. Atualmente faço doutorado na UF, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O meu doutorado ele é na Ciência, Tecnologia e Inclusão. Atualmente, minha tese ela parte sobre gamificação e edutretenimento. O edutretenimento ele é a união de educação mais entretenimento. Amo muito essa parte de aplicação criativa, então focada na criação de jogos, focadas na criação de adaptação de jogos. Tudo isso me encanta muito. Eu atualmente trabalho na APAE de Nova Friburgo, onde foi através de um encontro com um aluno que eu percebi, jogando Uno, por sinal. Sim, eu jogo Uno com os meus alunos, seja na APAE, seja na universidade, seja na escola. Eu amo Uno. É um dos poucos jogos que eu levo comigo dentro da mochila, não importa para onde eu vou. Até dentro do ônibus eu levo o Uno comigo na mochila, porque vai que pega trânsito, a gente fica parado. Eu já tive a coragem de convidar a pessoa que estava do meu lado, nunca tinha visto a pessoa nessa, nunca, juro, nunca. E eu perguntei para ela, tira o Uno da mochila e fala assim, quer jogar Uno comigo? A felicidade, ao mesmo tempo o espanto da pessoa foi tão interessante que ela só restou falar, vamos. E a gente jogou o Uno, acho que por uns 40 minutos, até o trânsito voltar a andar. Hoje somos amigos, enfim. Moro aqui em Nova Friburgo, a cidade que eu tenho um carinho profundo, e participo ativamente de eventos relacionados à inovação, tecnologia e desenvolvimento de jogos. Esse sou eu. Claro que já falei muito da minha palestra, né, antes de continuar essa parte, já estou de olho aqui no relógio. Bom, a contextualização. Eu já falei sobre esta parte, mas vamos lá. Contextualização, eu falei sobre a evolução no mundo dos jogos e a inclusão. Eu vou sempre citar esse jogo, The Last of Us Parte 2. Ele ganhou inúmeros prêmios.
e um dos prêmios que ele levou em consideração foi por ser o jogo com maior quantidade de ferramentas focadas no design universal para tornar esse jogo, então, acessível para todos. Volto a dizer, o The Last of Us Parte 2. E sensacional o seriado, sensacional o jogo. Enfim, mora aqui comigo no meu coração. Então veja que a evolução do mundo dos jogos e a inclusão, elas tentam andar lado a lado. Por que que eu falo tentam? Porque ainda, foi aquela relação que eu disse ainda há pouco, né? Eu vejo sendo os últimos 5 anos onde a inclusão tem sido cada vez mais considerada e implementada dentro do mundo dos jogos, mas deveria já ter esse conceito um pouco mais, né, uma carga horária maior, né? Ao invés de ter 5 anos, eu gostaria de ter dito 25 ou 35, mas infelizmente não. Bom, o mundo dos jogos ele está em constante evolução, isso é óbvio. Hoje em dia a gente tem até os bodywear que você coloca, né? São roupas que te permitem sentir aquilo que o personagem está sentindo no seguinte assunto. Se o seu personagem ele leva um impacto no braço direito, essa roupa que você está vestindo, ela simula, então, um pouco desse impacto para você poder saber aonde o personagem foi atingido, entre outras coisas. Tem também já o simulador de beijo, que foi uma ferramenta japonesa, que é para a pessoa, né, de um lado do país, tem esse aplicativo, o dispositivo, e a outra pessoa no outro canto do mundo também tem, e quando ela beija o dispositivo, a pessoa que está lá do outro lado, como eu falei, ela sente a simulação do beijo da outra. Esse é o intuito para vocês verem como é que os jogos eles estão em constante evolução e vai atualizando o mercado como um todo. Um dos grandes jogos que vocês podem procurar, que não é jogo, entre aspas, vamos botar muitas aspas, são as simulações. Os médicos hoje em dia, os grandes cirurgiões, eles passam por simulação, ou seja, simuladores que são tão realistas, mas assim, é uma precisão tão grande que alguns médicos acabam relatando que acreditam estar realmente realizando um ato cirúrgico, e eu acho isso magnífico, porque eu brinco com eles. Realmente, é muito melhor o Mario, né, o jogador Mario, personagem fictício, perder a vida tentando passar de uma fase, do que realmente uma pessoa em vida, carne e osso, na mesa. E isso já está passando para outros setores, né? Pilotos de Fórmula 1 já têm as suas cabines de simulação, alguns treinamentos militares eles já possuem também uma estrutura de simulação, para vocês verem como isso tudo vem atualizando o mundo dos jogos. Os jogos ele acaba abrindo portas para fazer simulações e atualizações em outros campos do mercado, como eu acabei de situar essas áreas distintas. Enfim, mais pessoas de diversas habilidades ela acabam se envolvendo. Veja a minha pessoa, que começou somente preocupada em desenvolver jogos. Hoje eu tenho uma bandeira única, que é a inclusão do design universal dos jogos. É exatamente essa minha luta. Eu falo, eu olho, quando me chamam para uma Game Jam e eu sou o avaliador, eu pergunto, você esqueceu, você não sabe, o que aconteceu para você não ter visto dessa forma? E, infelizmente, alguns desses momentos que participei, boa parte dos alunos, eles me respondem a mesma coisa, que eles não sabiam que isso existia. Por isso que eu faço essa campanha sempre de conscientização, quando posso. A necessidade crescente está aí de tornar os jogos acessíveis a todos. Seguindo, o design universal ele precisa ser uma abordagem necessária, porque ele possui a sua definição e a sua relevância, ele tem a necessidade, ele se mostra presente, porque ele abre a sua visão no seguinte campo: você não é o único que pode jogar. Por que não abrir as portas para os outros poderem jogar também com você? E quando a gente fala outros, é para você olhar para o lado e não pensar somente no seu amiguinho de carteira, mas todo mundo. E isso tem que ser levado em consideração a todo momento. Desde você criar um software chamado
MSN, o antigo Messenger, o Skype, e você fazer com que eles sejam cada vez mais inclusivos, onde eles tenham ferramentas, onde as pessoas possam ver, possuir o hand talk, a leitura textual, enfim. O design universal, ele acaba, então, como vocês viram, atendendo uma quantidade maior e mais diversa de usuários, de jogadores. A equidade e acessibilidade como pilares, isso daí eu já venho debatendo com vocês desde o começo. O fundamento no desenvolvimento de jogos inclusivos, isso daí também já foi uma ferramenta que a gente veio conversando ainda há pouco. Então, vamos lá. Aqui entra num momento muito bacana, que eu deixo separado para vocês. O que vocês estão vendo aqui nessa tela, eu estou lendo para todos e todas, não se preocupem, é um pouco da minha experiência de mercado, mais experiência acadêmica. Então, Igor, não está escrito assim, mas são maneiras muito simples e práticas de passar o conhecimento, tornar esse conhecimento também acessível para todos, no intuito de facilitar a compreensão. Por isso que vocês veem que eu sempre uso palavras práticas, como, por exemplo, princípios do design universal em jogos. Primeiro campo, simplicidade e intuitividade. Ou seja, a gente sempre procura uma facilidade de aprendizado e controle. Por isso que muito dos jogos, muito dos aplicativos atuais, eles possuem também um tutorial. Não dispensem esse tutorial, não pulem esse tutorial. Se existe um tutorial, é porque realmente ele vai sanar dúvidas que, se você pular, você vai pensar, gente, como é que eu faço isso aqui? Então, aquele rendimento, aquele interesse, engajamento que você poderia ter 100% do jogo, 100% do aplicativo, que você teria daqui a 3 dias, você só vai ter 40%, porque você pulou o tutorial. Então, sempre procurem fazer explicações, sempre procurem fazer abordagens, desenhos, áudios, trilhas sonoras, enfim, com simplicidade e um aspecto, sim, de intuitividade, para que facilite aquele que está usando na hora do aprendizado, saber como maneja o mouse, o teclado, o joystick, para se adaptar com as novas funções do controle, para saber como ele vai fazer aquilo. Segunda opção, logo abaixo, que um dos pontos que eu acho de extrema importância desses 4 pontos que eu estou falando para vocês é a percepção. E a percepção aí a gente trabalha diversos campos, que é a percepção, comunicação clara de informações. Saber o que vai colocar, onde colocar, saiba dizer aonde essa informação está colocada. Se ela está no canto da tela, fale, ela está no canto direito da tela, vai ficar ali todo momento que você sempre jogar no jogo, só colocar o seu joystick apontado para a direita, que vai aparecer o tutorial. Façam essas percepções, porque essa percepção ela vai desde contato visual, de audição e de contato físico no controle, para que ele saiba, está com dúvida, pressione os 2 botões da parte superior do controle, que aí a pessoa ficou na dúvida, ela aperta os 2 botões e a tela já muda e vem o tutorial, por exemplo. Pausa aqui. Igor, esse tutorial que você tanto fala, você falou sobre o jogo The Last of Us Parte 2. Você poderia dizer um game que trabalha esse tutorial com essa forma? Posso. Para aqueles que curtem o personagem Link, da franquia Zelda, aquela fada que fica no ombro direito, ombro direito do personagem, ela é um personagem, vou brincar com vocês dizendo que é uma inteligência artificial, só para jogar uma lenha na fogueira, mas ela é um tutorial ambulante. Por quê? A fada fica no seu ombro, se ela some, não tem problema. Sinal que você está andando na cidade, não tem nada para se preocupar. Opa, ficou amarela, é porque tem alguma coisa ali que é para você ver. E eu pergunto, gente, será que não emite? Essa fada não poderia emitir um som? Poderia fazer alguma coisa para chamar a atenção do jogador, além de aparecer na tela? Tiveram atualizações nos jogos do Zelda e agora ela faz um barulho
muito alto, você pode regular essa altura para você poder saber, prestar atenção. Se ela fica amarela, tem alguma coisa ali para você ver. Se fica verde, é porque você pode catar alguma coisa no chão, que o evento está tudo tranquilo. E se fica vermelha, é porque um chefe, né, um boss, meu Deus, um chefão vai te atacar, um inimigo está próximo, você está próximo de sofrer dano, um desafio. Então ela tem essas cores. Aquilo, né, eu estou apontando para cima do meu ombro como se eu fosse o Link e estivesse realmente uma fada em cima do meu ombro. Desculpe, mas é essa a empolgação que eu falo com vocês. Então, vejam que essa fada no meu ombro, imagine, ela é realmente um tutorial perfeito para vocês terem como exemplo. Onde eu falei de clicar no botão superior, a fada é esse tipo de tutorial também. Ok? Seguindo, já estamos no sexto slide, são um total de 10 slides, não se preocupem, já estou próximo a terminar. Estratégias práticas para acessibilidade. E eu pulei 2 itens, perdão, volto. Flexibilidade, simplicidade e percepção. E o último, flexibilidade, adaptação a diferentes estilos de jogos. Claro, por isso que o The Last of Us ele foi um sucesso nessa parte de acessibilidade e inclusão, porque ele permite com que você troque e manipule os botões do jogo de acordo com a sua necessidade. Verifiquem depois do jogo, vocês vão ver a quantidade de prêmios e como ele foi bem visto e avaliado no mercado. Estratégias práticas para acessibilidade. Sendo assim, vou passar rapidamente, porque eu acabei falando sobre alguns itens. Adaptação da interface, né? Customização para necessidades específicas. Lembra que eu falei sobre o Braille no Uno, na carta? Então, também pode ser feito... Desculpe. Isso pode ser feito no jogo, você pode adaptar a tela. Querem um exemplo muito prático? Gente, aquele Nubank, adoro você, mas antigamente, isso até que é recente, mas antigamente o Nubank era muito ruim de ser utilizado, pelo menos na parte da noite, no horário noturno, porque aquele fundo branco dele era de doer os olhos, mesmo se você reduzisse o contraste do seu celular. Começou então a entrar em moda graças ao bom Zordon. Zordon é um dos primeiros guias do Power Rangers. Graças ao bom Zordon, voltou a ter essa preocupação com os olhos e foi lançado de vez a implementação do modo noturno. Agora você encontra modo noturno no Itaú, no Nubank, no Twitter, que não é mais Twitter, agora é X. Enfim, vocês veem esse cuidado, o Instagram também, antes que eu me esqueça, vocês veem esse cuidado, então, cada vez mais sendo implementada essa customização. Não é obrigado, você pode utilizar o modo noturno se quiser. Fica à sua disposição, tá vendo? É um design universal, ele está ali, se você precisar, se você quiser. Olha quanto se eu estou falando para vocês. Só se você quiser, você usa. Saiba que a ferramenta está aqui. Poxa, já é um grande avanço você ter conhecimento que a ferramenta existe e se você passa por essa necessidade, é só ir em configurações, ativar modo noturno e está tudo resolvido. Maravilhoso. Elementos de jogabilidade ajustáveis, foi o que eu falei sobre a fadinha fazer um barulho que seja com uma maior percepção, que seja mais estridente ou alguma coisa assim. A implementação de legendas e audiodescrição. Hoje em dia, se vocês procurarem, até na Netflix, nós já possuímos essas opções, por que não passar isso para os jogos também? E, por último, o teste com usuários diversos. Você verificar se a ferramenta vai ter a mesma percepção, mesmo efeito com todos os usuários. Não teste a mesma ferramenta somente com 2 pessoas. Faça com 200, com 500, 5.000, 6.000. Vá passando essa ferramenta adiante e peça sempre o feedback.
e a gente sempre vai ter alguma coisa para ajustar, principalmente com a compatibilidade dos jogos e a compatibilidade dos celulares, por exemplo. Infelizmente, alguns celulares já são, entre aspas, ultrapassados e acaba não conseguindo aderir a essa ferramenta, e a ferramenta não pode ser utilizada nesse celular devido à qualidade do celular ou à qualidade do jogo. Temos esse problema. Usabilidade e design de interface, facilitando a experiência do usuário. Ela também tem a ideia, né, de você ter a simplificação da navegação, você tem uma clareza visual, a usabilidade como pilar, né, para os jogos acessíveis. Eu tenho somente mais 2 minutos e vou pular alguns. Vamos lá. Estudo de casos de sucesso. Eu tenho aqui embaixo, né, o The Last of Us Parte 2 com opções de acessibilidade, que já falei muito bem dele para vocês. O Minecraft também é um grande jogo que possui adaptações para deficiências motoras. E, por último, o Sea of Thieves, que é um design inclusivo maravilhoso, incrível. Fechando, desafios e oportunidades de trabalhar neste campo. Você vive superando desafios e inovando, tem uma vantagem enorme. Os desafios passam, então, no desenvolvimento de jogos acessíveis para a inclusão de novos códigos, novas maneiras de fazer com que essa ferramenta se adeque de acordo com o jogo, de acordo com aquilo que você vai utilizar. Claro que você tem aí uma oportunidade de inovação ao abraçar a diversidade, porque você vai inovar, você vai querer inovar todos e todos, porque você vai verificar como há falta, e não é pouca, de diversidade nesse ponto de você poder fazer ferramentas para que essas pessoas possam utilizar também. E o último, a necessidade de superar esses estigmas, obviamente. Bom, fechando como prometido, caramba, faltando 1 minuto, que orgulho. Compromisso da indústria de jogos e a conclusão de Igor Arnaldo. Há necessidade, sim, da gente fazer esse desenvolvimento e inclusão do design universal para os jogos, mas para tudo também, eu só estou puxando a bandeira para o meu lado, relacionado a engajamento da indústria em experiências inclusivas. Segundo, a iniciativa e práticas adotadas por desenvolvedores. Aí é uma dor minha que eu sempre passo para os meus amigos que são desenvolvedores. Gente, é trabalhoso começar a incluir isso? Mas vale a pena, porque você motiva o próximo, que motiva o outro, e daqui a pouco a gente vai ter um Uno com Braille para sempre. Vai ser normal, hein? Olha que loucura falar isso para vocês. Vai ser normal ter Braille. Já deveria ser, não deveria nem ser considerado estranho ter Braille no Uno. É direito de todos poder jogar Uno, é uma maravilha. Uno, adoro. Design universal, para mim, é a verificação de que é uma chave para um futuro mais inclusivo. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Igor Arnaldo, eu fico por aqui. E se vocês quiserem saber por onde eu ando, é muito simples, pode ir no Google ou em qualquer rede social e digite ou fale Igor Arnaldo e provavelmente a pessoa que vai aparecer sou eu. Atualmente no mundo existem 7 Igor Arnaldo. Termino por aqui minha apresentação.